Bora lá, pessoal, no canal que não tem nome ainda, né? A gente tá gravando um monte de vídeo, mas tá sem nome. Mas qual que é a ideia de hoje? A ideia de hoje é apresentar meu sócio Flávio Caetano, que já vai falar dele. Sócio há 12 anos no Caetano de Paula Spigai. Há quantos anos na VAR? Perdi a conta. Tudo isso já. 6 anos, é isso mesmo. Mas a ideia, na verdade, como sempre, é passar conhecimento. É ajudar vocês. E aí esse vídeo é feito para quem falou que a LGPD não ia pegar. Ah, não vai dar nada. Sabe de nada. Sabe de nada, inocente. E trouxemos aqui, que está publicado no sítio do STJ, 6 precedentes desses 4 anos de vigência da Lei Geral de Proteção de Dados. Mas, sinceramente... É legal também já falassem, porque é uma preocupação do STJ. Então, o Superior Tribunal de Justiça publicou os precedentes que chegaram até ele, para falar, ó, estamos preocupados com o tema. Observem aí, né, para chamar a sociedade a esse tema que é importante pra caramba. Direito fundamental, né? Direito fundamental. Era vida direito fundamental. Desses 6, 5 tenho provocações ao meu sócio. Meu sócio, autor desse livro aqui, por favor, entrem e comprem. Isso aí. É bom para a lojinha, é bom para a lojinha dele. Vou deixar ele se apresentar e depois aqui vou entrar nas discussões dos precedentes. Pode ser? Bora. Sou autor desse livro, pronto. Meu nome é Flávio Henrique Caetano de Paula Maimones, sou advogado, sócio do Rodolfo aqui, tanto no escritório quanto na VAR, como ele disse. Esse livro é fruto da dissertação, do mestrado na UEL, onde eu também faço agora doutorado. Então, sou advogado, militante há mais de 20 anos, já nem sei mais, não faz tudo isso não. Uns 19 anos. Você não chega em mim, não chega. Sou bem mais jovem, apesar da barba estar ficando branca, sou bem mais jovem. Emagreceu bastante nesse período. Mas eu vou começar aqui um pouco da fala dos precedentes. Esse paper está resumido no LinkedIn, mas a publicação completa vai estar no link também, que vai estar disponível. O primeiro precedente aqui, não vou parar muito nele, que é um decreto sobre bens de agentes públicos, não extrapola o poder regulamentar. A primeira turma decidiu que publicizar bens de agente público, ela compatibiliza com os princípios previstos na Constituição. Isso é algo que a gente já fala muito, né? Esse diálogo das fontes. Exatamente. Inclusive está no seu livro, porque eu li alguns pedaços, tá, doutor? Não li ele inteiro. Eu pulo as referências e fico só no que você está pensando. Mas agora vamos começar as provocações aqui, que acho que para a nossa vida prática, tanto da empresa como do titular de dados, que esse é o nome correto, impactam. A primeira é uma análise automática de perfil dos prestadores de serviço. O que era esse caso aqui? Foi julgado pela ministra Nancy Andrighi, os motoristas de aplicativo. Ele teve, por decisão automatizada, naquelas avaliações, aquelas coisas todas que você faz do aplicativo, ele foi excluído do aplicativo e pediram uma revisão, como preconiza a lei, essa revisão automatizada. E aqui eu começo as provocações no doutorando de responsabilidade civil. Ora, é uma prestação de serviço. E se eu for excluído e eu pedir essa revisão, como já está decidido pelo STJ, e essa revisão for revertida a meu favor, cabe alguma coisa? O próprio fato da revisão reconhecer que foi uma exclusão indevida, então ela reconhece que teve um ato ilícito anterior, né? Reconhece que tem uma conduta que não poderia ter acontecido. A revisão é, opa, falhamos, vamos então tomar uma outra decisão, que aquela anterior foi equivocada. Se ela confessa essa decisão equivocada, é um fator importante para uma indenização, seja por dano material, seja por dano moral. Interessante. Bom, você sabe, né? A gente começou essa série de vídeos no canal do YouTube, aqui não combina pauta, não tem nada, e a gente sai falando. Então, isso aí então, não serviria somente para os motoristas de aplicativo. Exemplo, para o consumidor também. Em qualquer decisão automatizada, eventualmente. Sim. Crédito. Daí você pode ter uma relação de consumo. Aí você olha para observar e fala, opa, então eu tenho direito à informação, direito à transparência que estão tanto na Lei Geral de Proteção de Dados quanto no Código de Defesa do Consumidor. E aí, com base nisso, se houve uma ofensa ao direito da informação, é um problema. Se houve uma ofensa ao direito dele de permanecer naquele aplicativo, um segundo problema. E aí podem se acumular as ofensas. Então pode ter ofensa, em um só caso, pode ter uma série de ofensas. A indenização com isso aumentar, conforme o caso. Nossa, me fez pensar um negócio aqui. E a questão das passagens aéreas, que também não são decisões automatizadas? Aquele probleminha que você entra, aí entra de novo, ela está com outro preço, aí se você entrar de novo, está com outro preço. Eu fico louco com o preço de passagem aérea. Isso não é uma decisão automatizada? É uma decisão automatizada. Você pode pedir revisão disso? Com base na LGPD você pode. A empresa vai fazer o quê? Vai guardar o sigilo dela, de o que ela não pode fazer por sigilo empresarial, né? Mas ela tem que mostrar pelo menos alguns critérios para que não haja uma discriminação do consumidor, do titular de dados.
uma atuação discriminatória. Então, para comprovar que não tem uma atuação discriminatória por região, onde mora, por horário, vai ter que demonstrar de que forma ela está chegando nesse preço. Nossa, bem legal, hein? Dá para usar muita coisa aí. Dá para usar muita... Falta tempo para entrar com as ações, né, doutor? Falando de outro precedente, que é o titular de dados vazados precisa comprovar dano efetivo ao pedir indenização, o ministro Francisco Salomão, ele não considerou o dano moral só pelo vazamento, mas ele se ateve aqui aos dados não sensíveis. Aí, de novo, vem algumas dúvidas. E no caso de dados sensíveis? Esse voto é interessante, porque assim, ele já fala como não são dados que são dados sensíveis, que envolvam origem racial, étnica, né, que possam gerar discriminação. O simples vazamento desse dado não sensível, em si só, não seria dano moral. Porque precisaria demonstrar um efetivo prejuízo. Tá, então, se o STJ considera isso, ele quer dizer que em caso de vazamento de dados sensíveis, estaria dispensada a prova de prejuízo. Então, dá para ter esse entendimento a partir da separação que eles mesmos fizeram. E essa dispensa da prova de prejuízo seria eventualmente uma indenização? E aí um problema que o STJ tem em todas as decisões dele que envolvem dano moral. Por quê? O dano moral não é prejuízo. Vamos pensar no dano material. Dano material, você vai lá e bateu o carro. Você tem uma ofensa ao direito ao patrimônio alheio. Então, o meu patrimônio foi ofendido. O dano patrimonial aconteceu. Qual o valor do prejuízo? Aí o montante do prejuízo, a consequência do dano, eu vou calcular. Então, prejuízo é uma coisa, dano é outra. No dano moral também. Aconteceu dano moral como? Como acontece dano moral? Uma ofensa à direito da personalidade. Então, ofensa à direito da personalidade, vai falar que dados pessoais não são do direito da personalidade. Direito à informação pessoal não é... Isso é direito fundamental, é direito da personalidade. Então, a ofensa, ele reconhece a ofensa a um direito da personalidade, um direito fundamental, mas diz que eu precisaria demonstrar a consequência disso. Esse tema, na verdade, deveria ser discutido na fixação do quanto. Tá, mas quanto eu vou indenizar? Quanto eu vou fazer a compensação por dano moral? Aí seria uma discussão juridicamente correta na minha avaliação. A ofensa já aconteceu, então dano moral aconteceu. Qual o tamanho do prejuízo? Aí, no segundo passo. E como seria uma construção disso, por exemplo? Porque, no meu caso, se eu tenho um dado religioso vazado, talvez no meu caso, ok. Particularmente eu gosto de todas as religiões, já frequentei todas, você bem sabe. Mas se eu tenho um dado de saúde, os dois estão na classe de dados sensíveis, mas se eu tenho um dado de saúde, talvez isso impacte muito a minha vida. Essa balança é subjetivo. Subjetivo. Por mais que tenha que ter critérios objetivos, essa análise é subjetiva. Por quê? Você falou do seu caso. Então, o caso individual do sujeito, por isso essa análise subjetiva, ela importa. O que não pode é não como um direito fundamental, um direito da personalidade, ainda que eu diga, eu abro mão da proteção dos meus dados pessoais, eu posso colocar todos uma ofensa a esses dados pessoais, ainda que eu não ligue para isso, não vai tirar o meu dano. O dano estará presente. Só o valor da compensação pelo dano é que precisa ser pensado. E talvez essa construção desse raciocínio também, eu posso requerer como titular, conforme preconiza a lei, todos esses meus direitos. Claro. E talvez essa construção esteja mais clara, dentro da própria informação. Mas, e se a empresa não informa? Uma outra ofensa. Já em si é uma ofensa a um direito da personalidade previsto na LGPD e, se for relação de consumo, também no Código de Defesa do Consumidor. Direito básico do consumidor, direito à informação. Então você tem o direito básico da informação. O direito básico do consumidor é o quê? É um direito da personalidade. A ofensa do direito básico do consumidor é uma ofensa do direito da personalidade, é um dano moral. E aí tem que se calcular o montante. Aí você tem lá várias ofensas em um só ato ilícito. Aí você vai quantificar, vai acumular, né, esses danos, apontar que houve essas ofensas e depois, no segundo momento, tentar alcançar o prejuízo. O STJ tem resposta para isso. No dano moral, ele fala assim, mas qual critério que eu vou utilizar? Critério bifásico. Então, na primeira fase, né, o saudoso ministro Severino, ele construiu essa tese. Então, na primeira fase, você pega o patamar médio das indenizações dadas por aquele caso, né, das compensações financeiras dadas por aquele caso. E na segunda fase, você vai para o caso particular. Mas o próprio Rodolfo coloca os dados dele religiosos à disposição. Então, mas o Flávio ele protege esses dados, ou sei lá, quem protege tais dados. Então, você vai começar a avaliar o impacto que tem naquela pessoa. Aquele dado, ele é capaz de gerar discriminação especificamente para o Rodolfo, para o Flávio, e aí a gente vai fazendo essa individualização.
seria um método bifásico. Ixi, eu estou fazendo muita pergunta para o doutorando, para o mestre, meu sócio. Vou continuar um outro vídeo com relação a esses precedentes.